Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma correção da aula de matemática trabalhada essa semana. Essa semana nós trabalhamos com conteúdo de equações, né? E nós podemos observar que a compreensão de equações refere-se a duas balanças que se mantêm em equilíbrio, ou seja, nós vamos identificar, vamos trabalhar com o primeiro membro e o segundo membro. Lembrando que o que separa um membro do outro é o sinal de igual, ok? Então, é baseado nisso que a gente precisa ter o conhecimento referente às equações, né? E essas equações, elas são representadas por uma balança que se mantém em equilíbrio, né? Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio dessa balança para poder realizar o nosso trabalho. Também é de suma importância lembrar que existem aí os elementos que podem permanecer em cada um dos membros. Então, o primeiro membro, que se localiza antes do sinal de igual, só podem ficar neles letras e números que estejam acompanhados de letra, tá? São os elementos que podem ficar no primeiro membro. E no segundo, que é o que fica depois do sinal de igual, só podem constar apenas números. Então, a gente primeiro precisa montar a nossa equação e aí depois a gente ordena, ou seja, se tiver algum elemento fora do lugar, a gente precisa colocar ele no seu devido lugar corretamente para que a gente possa começar a resolver. Então, vamos identificar aqui. A montagem da nossa operação seria 2x, né? Porque são quadradinhos com valor de x que eu não sei quantos são. Então, são dois quadradinhos que valem x, mais 2, que é o que nós temos aqui. Outra questão importante para lembrar, tudo que está no prato é para somar, certo? Tudo que for acrescido aqui no prato é para a gente somar. Então, por isso que eu tenho x mais x, que é 2x, mais 2, que são os 2 quilos que estavam aqui, certo? Então, tudo que está no prato a gente soma. Então, 2x mais 2 é igual a quem? É igual a 14. Pelo que eu acabei de dizer, que no primeiro membro só podem ficar letras sozinhas ou números que estejam acompanhados de letra, como esse 2x. Sendo assim, o número 2 está no lugar errado. Ele é um número e o lugar dele é depois do sinal de igual. Então, eu preciso levar esse 2 para junto do 14, tá bom? Então, lembre-se também que quando eu mudo um elemento de lugar, ou seja, ele está no primeiro membro e eu estou levando para o segundo, ele automaticamente muda de sinal. Se ele é mais, ele vai ser menos. Se ele for menos, ele vai ser mais, tá bom? Agora lembre-se, essa regra é quando eu mudo um membro de lugar. Ele está no primeiro membro e eu vou levar para o segundo, certo? Se eu fizer uma movimentação no mesmo membro, ou seja, ele estava lá atrás, eu vou botar ele aqui na frente e tal, isso não altera o sinal, tá? Então, cuidado nisso aí. Então, vamos organizar. Então, aqui eu teria 2x, né, que é o elemento que está acompanhado de letra, que está no lugar certo, igual a 14. Outra coisa, quem está certo, né, quem está no seu lugar correto, também vem primeiro. Depois é que você vai buscar os elementos que estão errados, né? Então, o 14 é um número, o 14 está no lugar certo, então ele vem primeiro. E eu vou buscar o 2, que estava no lugar errado. Ele era mais 2, ele fica menos 2. Agora que os elementos estão todos no seu lugar, a gente vai começar a resolver, ok? Então, eu tenho aqui 14 menos 2, que me dá 12. Então, 2x é igual a 12. Nesse momento, é hora de você isolar a letra. Eu quero a letra sozinha, certo? Então, x é igual a 12. O número que acompanha a letra desce para dividir, certo? E aí, eu tenho 12 dividido por 2 é igual a 6. Significa que cada um dessas caixinhas verdes pesava 6 quilos, certo? Então, você observa que são regras, né? A expressão numérica, ela tem muitas regras, mas que se repetem todas as vezes. Então, até olhando uma outra equação, você consegue realizar a sua, tá? Então, vamos aí para a nossa letra B, tá? O que é que nós temos aqui? A gente sabe que o que separa os pratos é o sinal de igual. Eu tenho aqui 3x, não é isso? Ó, são 3 caixinhas de x, mais 7, igual a 76. É isso que a imagem nos diz, tá vendo?
3 caixinhas de x mais 7 igual a 76, tá? A primeira pergunta é, todos os elementos estão nos lugares corretos? Todos eles estão no canto certo? Não, né? O 7 é um número, e o lugar do número é depois do sinal de igual, então ele está errado. Veja que eu coloquei os números todos de uma mesma cor, para que você visualmente identifique, ó, esse 7 está errado, né? Ele é um número, o lugar dele é junto do 76. Então, antes de começar a fazer qualquer cálculo, a gente precisa colocar cada um dos elementos no seu lugar. É a primeira coisa, eu identifico a equação. O segundo passo é ordenar. Eu preciso saber qual é o lugar de cada elemento para poder prosseguir com o trabalho, tá bom? Então, a gente ficaria com 3x, que é o elemento que está certo, igual a 76, que também está no seu lugar certo, e a gente vai buscar o 7, que é mais 7, fica menos 7, tá? Mudou de membro, ele mudou de sinal, tá ok? Agora que todos os elementos estão nos seus devidos lugares, a gente vai resolver a operação. 76 menos 7 vai me dar 69 como resposta, tá bom? Agora é o momento de isolar a letra, de deixar essa letra sozinha. Então, x é igual a 69, o número que acompanha a letra, ele desce para dividir. Isso é uma regra, tá? Então, toda vez que você chegou nesse nível aqui da sua expressão, é hora de você isolar a letra vai ficar sozinha, que é igual a 69, e o número que acompanha a letra, ele desce aqui para baixo para dividir. E 69 dividido por 3 é igual a 23. Significa dizer que cada caixinha dessa verde pesa 73 gramas, né? Porque 23 quilos seria demais. São 23 gramas, tá ok? Vamos agora para a nossa letra C. E aí você vai observando que a ordem e a organização vai se repetindo do mesmo jeito. Então, aqui você já sabe que seriam 3x mais 12, não é isso? Igual a 24. Essa é a organização que a gente faz, não é isso? São 3 caixinhas de x, ok? Mas, porque tudo que está no prato a gente soma o peso de 12, que é igual a 24. Aí, do mesmo jeito, tem elemento errado? Tem elemento fora do lugar? Tem. O 12 está errado, né? Então, a gente vai colocar o 12 no seu devido lugar. 3x está certo, então ele permanece aqui. Igual a 24, que também está correto, também está no lugar certo. E aí, a gente vai buscar o 12. O 12 vai mudar de membro. Ele estava antes do sinal de igual e ele vai para o outro lado. Então, ele vai mudar de sinal. Então, fica menos 12. Agora que todos os elementos estão no mesmo lugar, certo? Aí agora a gente vai dar seguimento. Então, eu tenho 24 menos 12, que vai me dar 12 como resposta. Quando eu chego nesse momento, é hora de fazer o quê, pessoal? É hora de isolar a letra, né? De deixar a letra sozinha. Então, x é igual a 12. Quem estava acompanhando a letra vai para onde? Desce para dividir. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, significa dizer que cada uma dessas caixinhas verdes que eu tenho aqui pesam 4 quilos, 4 gramas, alguma coisa do tipo, tá bom? Segundo, essa segunda é mais interessante, né? Que ela mexe um pouquinho mais com a sua cabeça, mas a gente segue do mesmo jeito, ó. Essa balança está em equilíbrio e as 3 melancias têm o mesmo peso, então as 3 melancias têm pesos iguais. Qual é o peso de cada uma dessas melancias? Então, a primeira coisa que eu sei é que entre um prato e outro, nós temos aí um sinal de igual separando, certo? Certo. Eu sei que as melancias têm o mesmo peso, porém eu não sei qual é o peso delas, não é isso? Então, quando eu vou, em matemática, representar um objeto que eu não sei o valor, que eu não sei o peso, então a gente atribui a ele uma letra.
tá? Então, cada uma dessas melancias aí, a gente vai representar por X, a gente pode representar por A, você pode colocar qualquer letra do alfabeto que você queira. Mas, atualmente, a gente usa muito X e Y, tá bom? Então, no caso aqui, seriam 2x, não é? Que são duas melancias, mais 7, igual a x mais 12. Lembre-se de não colocar esse QG, que representa ao quilo, né? Por quê? Porque senão você vai se confundir, porque já tem uma letra aqui, que é o x, que é o que a gente está procurando, tá bom? Então, você pega apenas o numeral que representa o peso, tá? Não precisa copiar esse QG do lado do 7, não, senão vai ficar muita letra, você vai ficar confuso. Então, são duas melancias, né? Então, 2x mais 7, que é igual a x mais 12, tá? Então, foi o que eu disse a você. A primeira coisa que a gente analisa é o peso, se existe algum elemento fora do lugar. Nesse modelo que a gente analisou, tem dois elementos errados, não tem? Tem dois elementos fora do lugar. Vamos recapitular. Eu disse a vocês que no primeiro membro, que é esse que fica antes do sinal de igual, que é esse rapaz aqui, eu só posso ter letras sozinhas e números que estejam acompanhados de letra. São esses elementos especificamente que ficam no primeiro membro, tá bom? E no segundo é o lugar de colocar os números. Então, significa dizer que o 7, que é número, está errado, o canto dele é do lado do 12. E esse X, que é uma letra, ele também está errado. O lugar dele é aqui na frente, tá? Junto de 2x. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa organizar os elementos, cada um no seu lugar. Vamos lá? 2x já está certo, não é isso? Ele já está no seu lugar certo. Quem é que eu vou buscar? O x. Esse x é positivo, tá? Todo número que não tem sinal, ele é positivo, porque o sinal de mais ele não é obrigatório, tá? Então, não é obrigatório que tenha um sinal de mais aqui. Agora, o sinal de menos, ele é obrigatório. Então, se esse x fosse negativo, obrigatoriamente ele tinha que ter um sinal de menos aqui na frente, certo? Então, se ele não tem sinal, automaticamente ele é positivo, tá bom, pessoal? E aí, como ele está no segundo membro, você vai levá-lo para o primeiro, então ele deixa de ser mais e passa a ser menos, tá? Cuidado com esse joguinho de sinal quando você transporta de um membro para outro. 12 estava no canto certo, então ele vem primeiro. E agora eu vou buscar o 7, que está no lugar errado, que era mais, agora é menos. Ok? Agora que todos os elementos estão nos seus devidos lugares, é hora da gente fazer as operações. Lembre-se que essa letra nunca está sozinha, ela vem acompanhada de uma unidade, não é isso? E essa unidade também é um elemento que não é obrigatório ser escrito, ou seja, eu não preciso colocar o número 1 aqui na frente desse X, certo? Eu preciso saber que essa letra X está acompanhada de uma unidade. Então, eu tenho aqui 2 menos 1, que vai me dar 1 como resposta, né? De 2 eu tirei 1, sobra apenas 1, sobra apenas um X. E de 12 eu tirei 7, sobram 5. Significa dizer que cada uma das minhas melancias pesam 5 quilos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos fazer agora dos gatinhos? Olha, essa balança está em equilíbrio. Com atenção, descubra o peso de cada um desses gatinhos pequenininhos. Veja, nesse primeiro prato, eu tenho uma gata grande e eu estou dizendo que essa gata pesa 4 quilos. Ó. Esse peso refere-se a essa gata, tá bom? A gente sabe que o que separa um prato do outro é o sinal de igual. No outro prato, eu tenho um gatinho pequeno, que eu não sei quanto ele pesa, então a gente vai colocar X nesse gato pequeno, mais 3 quilos. Né? Então, de cabeça, se a gente olhar direitinho a imagem, a gente já sabe quanto pesa o gatinho pequeno, não é? Mas vamos embora colocar na expressão, certo? Então, eu tenho a gata grande de 4 quilos, que é igual ao gatinho pequeno, que eu botei X, mais o peso de 3 quilos, tá? Então, aqui eu também tenho dois elementos errados.
Esse X aqui, ele não pode estar no segundo membro, o lugar dele é no primeiro, não é isso? Porque ele é letra. E esse 4 também não pode estar aqui, porque ele é número, ele tem que vir para junto desse 3. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar, tá bom? Então, esse X é positivo, ele foi lá para frente, ele torna-se negativo. O 3 está ok, está no lugar dele. Veja que eu trouxe ele aqui para frente, não é isso? E aí, como ele era positivo, eu automaticamente tirei o sinal de igual, porque o sinal de igual não, perdão. O sinal de mais, por quê? Porque o sinal de mais não é obrigatório. Então, não precisa aqui colocar igual a mais 3. Não precisa colocar a simbologia. Tá? Eu sei que se esse número está sem sinal, automaticamente ele é positivo, tá bom? E agora eu vou buscar o 4, que é mais também, né? Ele tem sinal? Não, ele não tem sinal. Se ele não tem sinal, ele é positivo. Por quê? Porque o sinal de menos é obrigatório. Se o número for negativo, obrigatoriamente ele tem que ter o sinal de menos junto com ele. Se ele vem sem sinal, como é o caso do 3, que eu tirei o sinal de mais, ó, daqui, e o 4, que também não tem nenhum sinal antes dele, então ele é positivo. Ele foi para o segundo membro, ele torna-se negativo, tá? E aqui a gente efetua menos x, a gente repete. Eu tenho 3 e devo 4. Se eu devo R$4 na farmácia, paguei R$3, eu ainda não estou devendo 1. Não é assim que a gente faz? Eu devo R$4 lá na farmácia, paguei, porque tudo que eu tenho positivo é dinheiro que eu tenho. Então, eu devo R$4 na farmácia, paguei 3. Então, eu ainda continuo devendo R$1. E aí, a gente tem que fazer jogo de sinal. Por quê? Porque o sinal negativo não pode ficar acompanhando essa letra, tá? Essa letra obrigatoriamente precisa ser positiva. Então, eu tenho sempre que fazer jogo de sinal com o sinal que está na letra e o sinal que está no número, caso essa letra seja negativa. Se ela tivesse ficado positiva, não precisaria fazer. O resultado seria menos 1, tá? Mas como aqui a gente está trabalhando com peso, um gato não pode pesar menos 1 quilo, não é isso? Então, aqui a gente faz o jogo de sinal, menos com menos é mais, x é igual a 1. Então, significa dizer que o nosso gatinho pequenino pesa 1 quilo em relação à gata grande. Vamos ver a letra B? Na letra B, aqui eu estou dizendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 gatos pequenos. Eu não sei quanto esses gatos pesam. Eu sei que eles são iguais ao peso de uma gata grande de 10 quilos. Tá? Então, como é que a gente organiza isso? São 5 gatos que eu não sei o peso, então seriam 5x menos 10. É isso? Primeira coisa que eu olho, existe algum elemento fora do lugar? Não. Todo elemento está certo. Ó, 5x é um número acompanhado de letra e 10 é um número sozinho que fica. O lugar dele é realmente depois do sinal de igual. Chegando nesse momento do cálculo, o que é que eu faço? Agora é hora da gente isolar a letra, né? De deixar o x sozinho. X é igual a 10. O número que acompanha a letra vai para onde, pessoal? Ele desce para dividir, ok? Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. E aqui a gente fecha o nosso trabalho, certo? Então, significa dizer que cada um dos gatinhos pequenininhos pesa 2 quilos. E aí, a gente finaliza a aula dessa semana, a correção dessa semana. Continue estudando com bastante atenção e realizando as atividades que a gente se vê semana que vem.